Amados, acerca dos irmãos que deixaram a Trindade, eu precisaria que, por gentileza, os amados que puderem aqui ou no meu PV, fazer um áudio dizendo o seu cargo ministerial, sua igreja, por que você deixou a Trindade e, e o que você pensa da mesma. Eu preciso desse áudio porque eu estou em uma sala aqui da cidade que eu moro, em Brasilândia de Minas. E nessa sala, algumas pessoas precisam saber que muitas pessoas estão deixando esse conceito filosófico e ideológico e parece que eles estão achando e até dizendo que isso é uma coisa da nossa cabeça. Então, se os amados puderem ajudar, eu agradeço. Shalom, pastor. Ué, pastor, a Trindade é difícil explicar a Trindade, entendeu? Não crer na Trindade não é bem mais simples. Mas vamos lá, alguns pontos que, primeiramente, se o Espírito fosse uma pessoa, então já ele não poderia estar presente em todos os lugares. Ele não poderia possuir as pessoas, porque por ele ser espírito é que ele é capaz de capacitar as pessoas exatamente por ser uma força, por ser o espírito. Se fosse uma pessoa, seria uma incorporação e não uma possessão ou uma força para capacitar alguém. Aí não seria a pessoa que estaria falando pelo Espírito, e sim o próprio Espírito que estaria tomando essa pessoa. Então, a minha visão, eu vejo as coisas muito pela questão lógica, dentro da lógica e da razoabilidade. Então, assim, quando você pega o Espírito, então se ele é o Espírito, então qual é o nome dele? Porque uma pessoa tem que ter identidade. Não existe o nome dele na Bíblia. Então é uma doutrina que a sustentação dela é muito fraca para conseguir sustentar a Trindade, entendeu? E uma vez que o Espírito não for uma pessoa, já cai por terra a ideia da Trindade, porque para ser Trindade tem que existir três pessoas. Uma vez que em todo isso eu nem estou pegando parte técnica, né? De significado, de espírito, de rua, por exemplo. Não estou nem pegando por esse lado. Estou pegando na lógica mesmo. Então, uma vez que o espírito não é uma pessoa, não tem identidade, ele não pode, já cai por terra o conceito de três, né? De trindade, de três pessoas que subsistem em uma, mas que são três pessoas distintas uma da outra. Como eu estava dizendo, devido do estudo, né, e no diálogo com algumas pessoas, surgiu algumas dúvidas a respeito da Trindade. Eu fui estudar a fundo mesmo a doutrina da Trindade e uma das coisas principais que a teologia trinitariana ensina é a igualdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dizem que há três pessoas que são iguais, né, em poder, majestade e glória. Então eu passei a examinar nas Escrituras para ver se de fato a Bíblia mostrava essa igualdade, né? E percebi, à luz da Escritura, que o Senhor Jesus, ele não é igual ao Pai em poder, né? Ainda que Jesus tenha poder, tenha autoridade, algo que a Escritura ensina, porém a Escritura deixa claro que todo o poder que Yeshua tem, que Jesus tem, ele recebeu da parte do seu Pai. Jesus, isso é, Jesus. E o Pai de Jesus, nosso grande Deus Yahvé, ele tem um poder próprio, ele não depende de ninguém. Então, essa desigualdade que eu vi do Pai com o Filho em poder, já foi uma das coisas que me deixou de crer, de duvidar a respeito da Trindade. Outra coisa que eu percebi que Jesus,
não tem todos os atributos que o Pai tem, né? Passei a estudar os atributos do Pai e percebi que o Filho, Jesus, não tem todos os atributos. Como, por exemplo, Jesus não tem o atributo da imortalidade. A Bíblia diz que o Pai é imortal. Percebi que Jesus não tem o atributo da onisciência, né? Pois em Apocalipse capítulo 1, após Jesus estar no céu já glorificado, ele dependeu do Pai para revelar a ele as profecias descritas no livro de Apocalipse. Então, ele dependeu do Pai, né? Então, devido Yeshua, Jesus, não ter todos os atributos que o Pai o tem, então, vi que a doutrina da Trindade, ela não é bíblica. Então, deixei a doutrina da Trindade e hoje professo a fé na unidade, né? Entendendo que Yeshua é inferior ao Pai em poder, né? Então toda a autoridade, todo o poder que Jesus tem, ele tem porque o Pai deu para ele, né? E o Pai tem um poder próprio. O próprio Jesus disse assim em Mateus 28, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Quer dizer, se foi dado a ele é porque ele não tinha. Ele recebeu algo que não tinha, né? Então fica aí um forte abraço. Se alguém quiser entrar em contato com a gente, quiser falar com a gente, estamos dispostos daí a falar mais a respeito desse assunto. Deus abençoe, um forte abraço. Shalom a todos aí do grupo. Aqui quem fala é o pastor Kleber. Um abraço para o pastor Francisco e para todos aí deste grupo, né? Como disse, meu nome é Kleber, sou casado, tenho um filho, me converti no ano de 1999, tomei minha decisão, convertendo a Deus. Outrora eu era católico, né? E em um culto eu tomei a decisão. No ano de... eu congregava na Igreja Assembleia de Deus, né, Ministério do SETA, no estado de Tocantins, na cidade de Guaraí, né? Mas por volta do ano de 2002, por aí, eu mudei de cidade e passei a congregar na Casa da Bênção, né? Passou-se o tempo, até que cheguei a ser pastor, fui consagrado a pastor na convenção da Casa da Bênção em Brasília e fiz o curso teológico pelo seminário da Casa da Bênção, CNTEG. Fiz outros cursos teológicos por alguns seminários da Assembleia de Deus, né? Fiz outros cursos teológicos por alguns seminários independentes. E, resumindo, nós estudamos a teologia pentecostal e a teologia reformada. E já tinha aprendido a doutrina da Trindade quando ainda era católico. E após ser evangélico, me firmei mais ainda nessa doutrina devido ao estudo. Mas apareceu para mim algumas dúvidas. Vou continuar no próximo áudio. Bom, pessoal, também não posso deixar de postar o meu e já adiantando, né? Trabalhei no campo missionário das Assembleias de Deus, abrindo igrejas por muitos anos. Estudei a Faculdade Batista por 8 anos, fiz a Faculdade Pentecostal, Seminário Superior de Teologia em São Paulo, Seminário das Assembleias de Deus. Hoje nós temos a FAESP, que é oficial, em São Paulo, por mais 4 anos. Sempre aprendi, ensinei, formei pastores e teólogos com esse conceito trinitariano. Até entrar e aprender também a teologia judaica e depois parar para fazer uma análise de cada texto
de forma exegética e imparcial. Estudando as Escrituras desprovido da dogmática e dos conceitos filosóficos e ideológicos. Para minha surpresa, pude constatar que nenhum autor das Escrituras Sagradas propõe essa ideia filosófica e ideológica, muito menos esse termo, nessa terminologia trindade, bem como essa concepção. E sendo honesto às Escrituras, resolvi abandonar esse conceito filosófico e ideológico, assumindo então a postura monoteísta bíblica. E até então, as pessoas que tinham se formado em nossos seminários, convoquei todas, inclusive os professores de teologia, fiz um seminário com todos, cujos mesmos também, compreendendo e entendendo os argumentos, abandonaram esse conceito filosófico e ideológico. Hoje, esses professores que estão espalhados em todo o território nacional, estão trabalhando e fazendo esta correção e ajudando muitas pessoas a compreenderem o verdadeiro monoteísmo bíblico. Então, abandonei a Trindade e com muita coragem, sabendo exatamente do posicionamento antagônico e contrário, não só dos leigos, mas também dos doutores, que com certeza iriam se posicionar também contra. Mas, para minha surpresa, os grandes nomes que nós temos no país, doutores e professores, estão compreendendo devagar, estão abandonando também esse conceito filosófico e ideológico. É questão de tempo. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua. Tenham todos um excelente dia. Bom dia a todos. Então, como o irmão Francisco pediu, eu gostaria aqui também de deixar meu depoimento acerca dessa doutrina da Trindade. Meu nome é Roberto Oliveira, eu sou teólogo, líder do Ministério Vida em Cristo, aqui na cidade de Rio Verde, Goiás. Com relação a essa doutrina da Trindade, eu quero dizer que nunca acreditei nessa doutrina e nunca aceitei essa doutrina, apesar de ter estudado essa doutrina nos livros de teologia e de conviver com pessoas que acreditam nessa doutrina e que ensinam essa doutrina. Eu nunca aceitei essa doutrina, em primeiro lugar, porque essa doutrina não pode ser provada nem pela razão nem pela lógica. Dizer que Deus ele é composto de três pessoas que são individuais, três pessoas que têm intelecto, três pessoas que têm personalidade, cada uma delas, e que essas três pessoas não são três deuses, mas que essas três pessoas fazem parte de um único Deus, isso não pode ser explicado nem pela razão nem pela lógica. Por isso que a Igreja Católica, em resposta àqueles que questionam ou questionaram essa doutrina, ela tem dito que é um mistério da Santíssima Trindade, ou é um dogma. E como é um dogma, não pode ser questionado. E aqueles que questionaram essa doutrina, eles sofreram as consequências. Ou foram excomungados, ou foram perseguidos, ou foram mortos pela Igreja Católica pelo simples fato de não entender essa doutrina e não poder aceitar essa doutrina. Uma doutrina que foi promulgada à força, por meio de decreto, em que as pessoas não tiveram opções, ou aceitam, ou então são excomungadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa doutrina não pode ser encontrada nas Escrituras e nem provada nem por um único versículo. Não existe nenhum único versículo nas Escrituras que diga ou que dê a ideia de que Deus seja três pessoas. Pelo contrário, as Escrituras do início ao fim nos mostram que Deus é único, que Deus não divide a glória dele com ninguém e que Deus usou a figura inclusive de uma família, onde ele é o Pai, Jesus é o Filho e as demais criaturas estão sujeitas tanto ao Pai como ao Filho. E estão sujeitas ao Filho porque Deus deu autoridade ao Filho. E o próprio Filho, ele está sujeito a Deus. E é menor do que Deus. Então, se nós entregássemos a Bíblia para uma pessoa que nunca leu as Escrituras e nunca estudou teologia, e nunca frequentou nenhuma denominação, e nunca ouviu a respeito de Trindade,
e essa pessoa ler a Bíblia do início ao fim, ela nunca vai chegar à conclusão de que Deus seja três pessoas. Ela vai chegar à conclusão de que Deus é um, de que Deus tem autoridade total e que as demais criaturas, incluindo Jesus, seu filho, estão sujeitas a Deus. Por isso, essa doutrina da Trindade, ela existe nos livros de teologia que vieram dos concílios de pessoas que desviaram da fé e pessoas que uniram com o Estado. A partir dessa união da religião com o Estado, da igreja com o Estado, é que passou então a ser criada essa doutrina, esse dogma da Santíssima Trindade. Por isso, essa aí é são duas razões, existem outras razões, mas são as duas primeiras razões, as principais razões que eu não aceito essa doutrina da Trindade. Shalom, Pastor Francisco, bom dia. Bem, deixa eu me apresentar aqui para os nobres colegas, então. Eu sou o pastor Alex Souto Lopes, sou pastor-presidente da Congregação do Eterno, na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. Mediante a estudos, orações e busca pela verdade, cheguei à conclusão que o Eterno é um. Literalmente, um, sozinho, independente, exclusivo, no sentido mais singular da palavra. E isso aconteceu comigo mais ou menos numa mesma época que o pastor Francisco, nós vemos tendo essa visão juntamente, trocando ideias um com o outro e estudando a linha judaico-messiânica, procurando ver e analisar dentro do grego, do hebraico, procurando saber dentro da cosmovisão do povo judeu, do povo de Israel, porque eu entendo que se estudamos a Bíblia, não podemos estudá-la com as lentes e os óculos do século XXI, nem como a maioria das igrejas evangélicas enxergam hoje. Eu entendo que nós temos que enxergar com os óculos do século I, do primeiro século, e entender, interpretar e procurar se situar na época de Paulo, Pedro, Tiago, João e o próprio Yeshua. Então, mediante todos esses estudos, entendendo uma cosmovisão judaica, o que o povo judeu sempre entendeu sobre Deus, com base em Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, e todo judeu aprendeu e entendeu que Deus é um, desde a infância, desde a sua meninice. E esse mandamento ele foi reiterado, confirmado por Yeshua, Jesus, 1500 anos depois de Moisés, quando perguntaram a ele qual era o primeiro mandamento, e ele repetiu: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quer dizer, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E quando ele respondeu isso para aquele judeu, certamente que ele respondeu dentro de uma visão judaica, dentro do que um judeu compreendia o que era Deus em essência e dentro do que o próprio Jesus entendia ser Deus em essência. Por fim, em João 17,3, tem uma afirmativa muito assertiva, onde, quando apuramos o conceito trinitariano que diz que, para se salvar, temos que crer na Trindade, ao contrário disso, Jesus disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Detalhe importante, aqui o Espírito Santo ficou de fora e a palavra único é monos no grego, que significa um sozinho, desprovido de companhia. Então todos esses pormenores me fez abandonar a Trindade e crer unicamente em Deus, porque sabemos que a doutrina da Trindade é um conceito filosófico, neoplatônico, seguido de paganismo e, infelizmente, abraçado de idolatria. Então é isso, meus irmãos. Por isso e vários outros motivos que hoje eu posso dizer, sou um monoteísta. Detalhe, monoteísmo não tem nada a ver com Trindade. É só vocês estudarem o termo
a palavra monoteísmo e os senhores verão que monoteísmo é a crença em um Deus sozinho, não em um Deus composto. Abraço a todos vocês. A paz do Senhor, homem de Deus, tudo bem? Aqui que vos fala é o pastor Romildo, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Antes trinitariano, hoje, graças a Deus, graças ao nosso Senhor, que tem iluminado homens do conhecimento da palavra para mostrar essa visão errônea e até pagã. Então, louvo a Deus, glorifico o nome dele pela vida de vocês, que nos ajudou a sair dessa cegueira teológica. Eu louvo ao Senhor Jesus pela vida de vocês e creio que esse trabalho tem sido bastante gratificante, porque tem abrido os olhos de muitos homens e mulheres de Deus, pessoas boas, pessoas que têm o conhecimento, mas um conhecimento errôneo, pessoas de boa índole, pessoas, homens e mulheres de Deus que têm esse conhecimento, mas infelizmente a visão está errada teologicamente. E eu louvo a Deus por esse trabalho que o Senhor tem feito, inclusive foi através do Senhor, pastor Francisco e outros homens de Deus que trouxe essa visão, mostrando dentro da palavra do Senhor Jesus que eu estava errado, como muitos estão. E estamos nessa força. Deus continue lhe abençoando, dando sabedoria para que nós possamos trabalhar nesse tão árduo caminho, mas tão gratificante, que é mostrar a verdade, levando muitas vezes o nome de herege, mas é gratificante. Que Deus te abençoe, pastor Francisco, e continue nessa força, que Deus continue te abençoando, restaurando, fortalecendo, para o nome santo do Senhor ser sempre glorificado na sua vida e na vida de seus familiares. Deus abençoe. Que a Shalom do Eterno seja contigo, pastor Francisco, e com a todos da sala, que Deus possa abençoar a cada um. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Silas, sou pastor da Igreja Congregação do Eterno, em Brasilândia de Minas. Fui pastor da Igreja Batista por aproximadamente 4 anos e já faz algum tempo que cheguei ao entendimento de que a Trindade não passa de uma doutrina criada por homens que não tem nada de bíblico nela. Nós não conseguimos afirmar a Trindade nas Escrituras, até porque, primeiro, que essa palavra nem nas Escrituras existe. E quando nós vemos sobre a história das igrejas, da igreja, nós podemos ver que foram concílios de homens que muitas vezes não tinham uma mente judaica, como o povo judeu, para entender plenamente as Escrituras como deveriam ser entendidas. E acabaram ali fazendo os concílios e instituiu essa doutrina pela Igreja Católica. A doutrina da Trindade, para mim, nada mais é do que uma doutrina católica e pagã. Graças ao Eterno, já faz um tempo que eu consegui me libertar, quando eu voltei meu coração para as Escrituras, sem ser tendencioso, começando a estudar e pedindo ao Eterno que pudesse revelar a mim e trouxesse entendimento a mim. Assim como o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quem fez essa declaração foi o próprio Jesus, Declaração de Jesus, falando que existe o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós vemos que as próprias Escrituras provam que existe só um Deus. No final do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, diz que esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais a vida em seu nome. Nós vemos que o livro foi escrito, não foi para provar nenhum tipo de trindade, o Evangelho de João, como alguns dizem que no início ele está provando uma trindade, ou que Jesus ele é totalmente igual ao Pai. Quem pensa dessa forma está pensando errado.
nós vemos que foram escritos para provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Sempre quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Jesus Cristo ele está sendo sempre submisso ao Pai. Ele veio aqui para obedecer ao Pai, para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai. E quando eu cheguei nesse entendimento, o que eu pude fazer é pedir a bênção do meu pastor, da igreja a qual eu fazia parte, que não abria mão dessa doutrina da Trindade, mas eu deixo um texto para os irmãos que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então eu vejo que nós não estamos para agradar ao homem, mas sim a Deus, a palavra de Deus. Eu peço ao Senhor que o Eterno possa abrir o entendimento de cada um dos irmãos. Hoje eu creio que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, que está acima de tudo e de todos. E esse Deus, ele tem um filho que é submisso à vontade dele, mas faz aquilo que é a vontade do Pai. E ele tem também o teu Espírito, que não é uma terceira pessoa, mas o Espírito do Eterno é o poder de Deus agindo em nossas vidas. Amém? Que os irmãos possam todos ser abençoados nesse dia. Agradeço por estar aqui dando a minha declaração e confesso aos irmãos, quando eu cheguei nesse entendimento que a Trindade não é nada mais nada menos que uma furada, eu me alegro muito hoje e eu consigo ver que quando nós podemos abrir mão desses pensamentos de que homens colocaram baseado no que eles pensavam na época, e quando nós voltamos o nosso coração para as Escrituras, eu posso garantir a todos os irmãos, hoje eu me sinto muito mais próximo ao Eterno, mais próximo à vontade de Deus, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos. Bom, o pessoal aqui do grupo já me conhece, mas como o pastor Francisco eu acho que vai enviar para outro grupo, então eu vou me apresentar. Meu nome é Felipe, tenho 26 anos, congrego na Assembleia de Deus. Eu me converti aos 19 anos, vivia uma vida entregue a vícios, mas graças a Deus, Deus me libertou. Sou de família católica não praticante, alguns sim, mas meus pais em si não eram praticantes. Ia de vez em nunca na igreja. Nesse encontro que eu tive com Deus, não tinha conhecimento nenhum bíblico e sempre tive fome de aprender de Deus. Sempre tive fome de aprender mais de Deus. Eu sempre pedi a Deus para me mostrar a verdade, independente da forma que ela fosse, porque se a verdade é de Deus, eu sempre tive o entendimento de que ela só edifica. A verdade de Deus, ela só edifica. Então, eu não teria problema nenhum em conhecer a verdade. Então, tenho 7 anos na Assembleia já, nunca mudei de congregação. Visitei uma ou outra, poucas vezes, raras vezes visitei. E comecei a estudar, participar da escola dominical. Daqui a pouco as pessoas da igreja viram, né, que eu tinha assim, um desejo de aprender e me colocaram para ser professor. A partir do momento que eu passei a ser professor, comecei a fazer um curso de teologia da minha própria igreja, né, na sede dela. Só que eu comecei a perceber que o curso não era de teologia, mas era um curso, na verdade, de formação de obreiro, porque ele mostrava só um lado da moeda e não os outros lados, não te dava a opção de pensar, você só tinha uma vertente a ser seguida. Mas o melhor de tudo desse curso que eu fiz na Assembleia, que eu quase terminei o curso médio, né? Eu fiquei 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses de curso, faltou 4 apostilas para mim concluir lá. Não me lembro direito, eu lembro que me faltou 4 apostilas para me concluir o ensino médio. Mas de tudo que eu aprendi lá, o melhor foi as amizades que eu fiz. Entrei em grupos de WhatsApp com pessoas sem tendências religiosas, preocupadas somente com a verdade. E comecei a aprender mais de Deus. Vi que a doutrina da Trindade não tinha sentido nenhum. Saí do curso da Assembleia como amilenista, né? Já saí com um pensamento diferente do que era ensinado lá no curso. Eu era amilenista, não acreditava nunca acreditei em 2 vindas de Cristo e tal, mas daí é questão de outra doutrina. Mas através do grupo do WhatsApp, com pessoas coerentes, dedicadas a ensinar, pessoas verdadeiras e transparentes, sem tendências, sem querer defender algo, mas sim
procurar entender da própria Bíblia, eu deixei essa questão da trindade aí, acredito só que Deus é o Deus único, ele tem o seu Filho e ele atua através do seu Espírito nas nossas vidas. Basicamente é isso daí. Sim, irmão. A paz do Senhor. Eu sou do Ministério Assembleia de Deus Missão e eu sou de Rio Verde, Goiás. E eu aprendi de acordo com a doutrina do ministério, né? A trindade e tal. Mas só que, na verdade, meu coração nunca aceitou. Assim, porque o meu pouco literal que eu tenho, eu nunca consegui ver uma terceira pessoa. Somente nas explicações deles, certo? E eu me confundia muito quando eu ia estudar a trindade, porque é três deuses distintos, mas que é um só. E eu comecei a fazer leitura da Bíblia e eu comecei a ver de outra forma diferente. E não sei que estou certo, mas de acordo com o meu entendimento, eu vejo assim: Deus, o Eterno, o Pai, o Criador, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, porque o Espírito, Deus é Espírito, e ele não é santo. Então, irmão, aí eu passei a ver dessa forma. Então, eu passei a defender isso aí, conforme não tem uma terceira pessoa, e sim o pai e o filho, certo? Mas só que eu sei que no meu ministério e em muitos outros lugares não concorda comigo. E por isso que eu falei que esse grupo é bom. Porque aqui tem várias explicações boas. Eu creio que quando eu aprofundar mais, quando eu tiver, né, mais profundamente, com um contexto mais pleno sobre o literal da Bíblia, eu acho que eu vou conseguir explicar o que eu penso, né? Mas vai dar certo, é isso aí. Obrigado aí. E desculpa as fracas palavras aí. O que aconteceu, Ivan, é o seguinte, é que eu estou fazendo pesquisa, não parei ainda, realmente pesquisas bem profundas, acadêmicas, sinceras, olhando o texto sinceramente, sem nenhum conceito filosófico, tá bom? Porque você sabe que a Trindade, qualquer livro que eu li sobre Trindade e sobre também teologia sistemática, eu cheguei à seguinte conclusão, que a Trindade seria um conceito filosófico desenvolvido a partir do terceiro século, ou quarto século, né? 325. A Trindade de hoje ganhou esse corpo justamente por causa que foi desenvolvido. Só que, a meu ver, na minha opinião, nenhum autor neotestamentário, e principalmente veterotestamentário, tentou desenvolver um conceito trinitário dentro da teontologia de Deus. Eu cheguei a essa seguinte conclusão, estou sincero comigo mesmo, léxicos, dicionários e o próprio grego vão dar a ideia que realmente existe um único Deus. Também cheguei a essa conclusão, tá bom? E o conceito trindade, se eu te explicar algumas questões relacionadas à própria trindade, e você dizer assim, aonde está o versículo bíblico? Eu vou dizer, não tem versículo bíblico para explicar isso. Eu estou explicando a partir da filosofia, e não a partir de um texto bíblico, entende? Então eu sou sincero comigo mesmo, uma posição que acredito que seja a melhor posição, na minha opinião. Não terminei ainda, tá? Porque ninguém está me convencendo a nada, é eu que estou lendo o texto em grego, em hebraico, e tirando a seguinte conclusão do próprio texto, junto com exegese, hermenêutica e crítica textual. Meu nome é Richard e eu nasci em berço evangélico, né? E morei das igrejas evangélicas que ensinam a Trindade. Como eu sou uma pessoa assim, eu fiquei mais tempo na denominação, a Igreja Universal, eu fiquei lá, né? Só que eles são pessoas que pregava era mais no dinheiro, né? Prosperidade. Eles não tinham escola bíblica para, se fosse escola bíblica, né? Na verdade não tinha escola bíblica, é outra coisa lá que eles ensinavam, né? Discipulado. Aí eles ensinavam outras coisas, não passavam nem perto de Trindade, tinha que fazer estudo se era Trindade ou não. E eu cresci assim, né? Quando eu fui me dar conta sobre a Trindade, eu fiquei meio em dúvida, entendeu? Aí eu
escutei no grupo, né, onde eu participava na explicação, né? Aí o que acontece? Nesse grupo lá tava explicando que tinha desmascarado a Trindade. Aí eu ficava assim, o que que a Trindade tem tão de errado assim, sendo que a maioria das denominações elas aprenderam dessa doutrina, né, sobre a Trindade. Aí eu pensei e eu fui receber uma explicação, lendo uns estudos, né, relacionados a esse assunto e vi que ela em base no catolicismo romano, né, Trindade gregoriana, né, e eu resolvi parar de acreditar na Trindade. Só quando eu tava parando, aí eu ia para trás, depois voltava, entendeu? E eu fiquei assim, ficava no muro, né? Aí quando eu fui estudar profundamente, vi que não tem cabimento. Isso aí é como se fosse um câncer, né? Uma praga injetada, né? Isso aí não tem nada a ver de bíblico, não. Isso é criado, o doutrina de Roma. E hoje em dia eu tenho nojo, né? De esse ensinamento errado aí, Trindade. Eu mesmo não sigo mais, já tenho certeza, convicção que a Trindade é uma doutrina errada, herética. E foi isso minha libertação sobre essa doutrina da Trindade. E é só isso que eu tenho para falar sobre essa doutrina. Que eu, na verdade, né, fiquei muito tempo sem entender, né? Não entendia, porque onde eu ia não tinha estudo bíblico. Quando eu fui entender, né, aí eu já descobri que não tem base bíblica não, essa doutrina. Não tem cabimento. Boa noite, me chamo Pedro Calvach, sou testemunha de Jeová e ancião há muitos anos, como testemunho de Jeová há mais de 40 anos e como ancião aproximadamente uns 30 e poucos anos também. Bem, eu quero falar um pouco sobre a Trindade. Qualquer pessoa com o mínimo de informação sabe que a Trindade não tem origem bíblica. É uma doutrina que tem origem nos cultos pagãos. Quando Constantino dominou o cenário mundial ali em Roma, ele sentiu que seu império estava tendo divisão, estava se dividindo em função da doutrina da Trindade. Então Constantino, a pedido dos bispos do Oriente, convocou um concílio na cidade de Niceia, e ali foi discutido a natureza de Deus e de Jesus. Então, através de debates fervorosos de um jovem chamado Atanásio defendendo que Jeová e Jesus têm a mesma natureza, que têm o mesmo poder, a mesma onisciência, né? E em contrapartida, um presbítero chamado Ário defendendo que Jeová é o Pai de Jesus Cristo, que ele é maior que Jesus. Isso criou uma celeuma muito grande ali, porque, segundo o livro História Universal, quando Atanásio falava, a assistência prestava atenção. Quando Ário defendia as ideias bíblicas, né, o conceito bíblico, aí a assistência tapava os ouvidos, né, até que um certo Nicolau de Mira foi até o palco lá e deu um bofetão no rosto de Ário, né. Constantino, que estava ali sentado para julgar, ele não entendia nada de teologia, apenas prestava atenção na reação da assistência. Então ele promulgou a partir daquele ano que a Trindade era uma doutrina a ser seguida pelos cristãos. Só que houve um problema, ali foi discutida as pessoas de Jeová e de Jesus. Faltava a terceira pessoa. Então, em 381, na cidade de Constantinopla, foi promulgado que o Espírito Santo passaria a ser essa terceira pessoa. No ano 381, em Constantinopla. Bem, só que houve um detalhe interessante. Se Jesus Cristo era Deus, então ele teve uma mãe. Então, no ano 431, num concílio na cidade de Éfeso, que já tinha a adoração da deusa mãe, colocaram Maria como mãe de Deus. E em 451, na cidade de Calcedônia, foi promulgado ali que Jesus Cristo tinha duas naturezas, a humana e a divina. Então, quando ele falava que o Pai era maior que ele, que tinha coisas que só o Pai sabia, que nem ele nem os anjos sabiam, então aí ele estava falando como homem. Quando ele disse lá, por exemplo, em João 10,30, eu e o Pai somos um, né, no sentido de união de propósito, aí então ele estava falando como Deus.
né, usando a natureza divina. Então, tudo isso foi formulado no Concílio de Calcedônia pelos bispos do Oriente. Bem, a Trindade ela tem um rastro de ódio também e de sangue, porque quando alguém não aceitava essa doutrina pagã, essa pessoa era perseguida e era morta. Até mesmo, muitas vezes, queimada com lenha verde, como foi o caso de Miguel Servetti, lá, o médico espanhol, que pedia provas bíblicas com respeito a essa doutrina. Para nós, os cristãos, existe um só Deus. 1 Coríntios 8,6 fala que para os cristãos só tem um Deus, o Pai. E um só Senhor pelo qual se achega ao Pai, que é Jesus Cristo. Então nós achegamos a Jeová por meio de Jesus Cristo. Jeová salva hoje a humanidade por meio do seu Filho, aquele que ele enviou aqui na terra, Jesus Cristo, nosso Salvador. E Jeová, ele é o Deus de Jesus Cristo. Se você pegar Apocalipse 3,12, você vai ver Jesus Cristo chamando o Pai dele 4 vezes de meu Deus, né? E lá para a Samaritana, em João 4,24, Jesus falou que os samaritanos adoravam aquele a quem eles não conheciam. Daí ele falou, mas nós adoramos o que conhecemos. Perceberam? E vem a hora, né? Agora é quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então, as testemunhas de Jeová adoram o Pai por meio de Jesus. Então, somos testemunhas cristãs de Jeová. Então, por esses motivos e outros mais que o tempo não permite que se delongue muito, é que nós não acreditamos na Trindade, por todo esse histórico que depõe contra ela. Uma boa noite a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. Bom dia, irmão Pedro, tudo bem? É verdade, irmão Pedro, o irmão está certo. Cada um desses que deram o depoimento aí, eles identificaram a denominação da qual eles pertencem. Então é justo também o irmão identificar que pertence às testemunhas de Jeová. Porque o objetivo desses áudios, irmão, é ajudar as pessoas, e muitos irmãos têm sido ajudados, a entender que essa trindade, independentemente de religião, ela é uma doutrina falsa. Porque muita gente tem a ideia de que quem combate a trindade são as seitas, o que não é verdade. E a gente tem visto aí líderes de denominações aí da cristandade, tradicionais aí de grandes ministérios, que após estudar essa doutrina, verificaram que é uma doutrina falsa. E isso aí fizeram com que eles se libertem. Eles estão pregando dentro da denominação deles contra a trindade. Então, esse é um fato. E muitas pessoas, elas ficam pensando que elas são uma minoria, né, por não crer na trindade. E aí, então, esses áudios aí ajudam a mostrar para elas que tem muitas pessoas aí, inclusive professores de teologia e líderes de denominação, que já entenderam que essa doutrina é falsa. Então esses áudios aí têm ajudado muita gente, irmão. E o irmão aí pode ficar à vontade em compartilhar esses áudios aí, irmão, porque a intenção é essa, é ajudar as pessoas a entender a verdade a respeito dessa doutrina. Graça e paz, irmão Roberto. Tudo bem? Bom, pessoal, eu me chamo Leandro Gomes da Costa, tenho 37 anos, eu sou pastor da Assembleia de Deus, eu posso dizer que fui pastor da Assembleia de Deus Missão, né? Eu era afiliado a uma convenção estadual no Rio de Janeiro, né, que é a SEADER, e a convenção nacional, né, que é a CGADB, ou Missão. Depois de muito estudar, depois de muito pesquisar nos originais e buscando a verdade, né, acerca não só do tema Trindade, como de outras coisas, outros temas, eu cheguei a essa verdade, eu cheguei a esse pensamento, né? E é um pensamento que vem crescendo a cada dia e várias pessoas estão aderindo, porque é a verdade, né? Mas talvez o que mais me fez desacreditar totalmente nessa trindade que foi imposta para nós evangélicos durante muito tempo foi quando eu li Deuteronômio 6,4, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Ouve Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um, né? Mas eu me certifiquei mais quando o próprio Jesus repetiu essas palavras lá em Marcos 12, 29, se não me engano. Quando ele é inquirido acerca de qual seria o maior dos mandamentos, ele diz que o maior mandamento era esse: ouve Israel, né? O Senhor é o teu Deus, o Senhor é um. Interessante que o escriba, depois que ouviu isso, disse para Jesus: olha, disseste bem, porque realmente há um só Deus. E Jesus não rebateu com ele, né? Jesus não rebateu. Simplesmente concordou, porque realmente Deus é um. Esse talvez tenha sido o versículo que mais que foi determinante para mim fechar a questão e entender que a trindade que nos foi imposta realmente não existe, né? Realmente não existe. Enfim, e outros e vários motivos, né, me fizeram chegar a esse pensamento. Então, essa é um pouquinho do que eu creio e acredito, né? Espero ter ajudado aí. Bom dia, meu amigo, graça e paz. Eu sou o Silvio Rocha, aqui da cidade de Campinas. Eu abri um áudio lá sobre a Trindade e eu dou graças a Deus de eu nunca ter participado da Trindade. Graças a Deus, eu nunca entrei na Trindade, nunca cultuei a Deus estranho. Eu sou monoteísta. Não sei se interessa isso para você, né? Mas eu graças a Deus, eu sou monoteísta, de avós, de pais, e toda a minha família serve ao único Deus, e nós não temos a Trindade, não adoramos a Trindade, não cultuamos. Isso também é a minha esposa, meu sogro, meus filhos, e agradeço a Deus por isso, ok? Bom dia, graça e paz. Bem, pastor Francisco, shalom, que a paz do Eterno esteja sobre vós, para a glória do nosso Deus. Meu nome é Elizabeth Lima, sou missionária reconhecida pela Assembleia de Deus do Ministério do Belém, aqui na cidade de Jaú. Estou a 320 quilômetros de São Paulo, capital. Congrego aqui no campo do pastor Eliseu Miguel da Cunha. Na verdade, eu tenho 26 anos que estou na obra missionária, fiz um trabalho para Deus, creio que maravilhoso, porque vi bons resultados e continuo trabalhando na obra do Senhor. Quando eu estava no mundo sem Cristo, sem a paz do Cristo vivo, eu já eu venho de uma família tradicionalmente católica e também fui ensinada desde lá que existe a Trindade. Então, por conta de vir de uma religião católica sendo ensinada dessa forma, eu sempre criei que a Trindade de fato existia. Quando eu me converti, os seus pastores, principalmente da Assembleia de Deus, porque eu nunca pertenci a outro ministério, a não ser a Assembleia de Deus, eu fui ensinada desde meus 19 anos de idade sobre a Trindade. Então eu vim crendo nisso toda a vida, ensinando e até fazendo orações, orando a Deus o Pai, orando a Deus o Filho, orando a Deus ao Espírito Santo. Chorava para uma hora, daqui a pouco eu chorava para o outro, e assim sucessivamente. Eu creio que até por bondade e misericórdia, porque Deus é isso, bondade e misericórdia, os meus clamores, meus choros, petições, rogos que fiz a Deus foram respondidos sim. Eu tive bons resultados diante de Deus, na minha inocência, clamando a três deuses. Então, quando eu entrei no grupo aprendendo as escrituras, acho que no ano de 2016, que eu estou nessa sala, eu fui ouvindo os ensinos de todos os mestres aqui desta sala aprendendo as escrituras e fui conferindo. A princípio me deu choque. Me deu choque porque quem está aprendendo um negócio desse, novo, dá choque. A gente não quer aceitar. Então, como eu não queria aceitar, mas eu também não rejeitei, eu fui avante, porque o segredo de entender é ir avante, observar, fazer confronto de escrituras,
perguntar e ver se de fato isso sucede. Então, eu fui ouvindo devagarzinho de um, fui ouvindo de outro, aprendi muito e a minha mente se abriu, chorei. Eu chorei na oração de joelhos dobrados, porque meu coração ficou meio entristecido, eu não queria abrir mão daquilo que eu já trazia desde a minha criancice. Mas quando de fato eu dei de cara com a realidade, o choque acabou. Eu recebi, para mim, isso é uma conversa do catolicismo. A Trindade não existe. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus, ele é o poder de Deus, entendeu? Então, o que existe no céu são dois tronos, do Pai e o trono do Filho. E existe o Pai e existe o Filho. O crente tem o Espírito Santo, sim. Deus, por meio do seu poder, derramou sobre nós. Derramou. Uma pessoa não é derramada. Uma pessoa não é derramada. Ela é enviada. Então, Deus derramou o seu Espírito, o seu poder no meu coração, na minha vida. E por isso eu tenho Deus por meio do poder do Espírito Santo. É isso aí.